Olá, meus amigos do Podcast Sul, mais uma semana de bate-papo gostoso com vocês. Olha, o Campeonato Brasileiro vai dar uma parada agora, nós vamos voltar só lá para o outra semana, dia 18, me parece, mais uma rodada, vem aí a Seleção Brasileira, mas vamos falar dessa rodada, essa rodada foi muito importante. Portanto, tem vários assuntos do Campeonato Brasileiro. Então, me dá um tempinho aí, roda a vinheta que nós vamos falar sobre isso daí. Bem, estamos iniciando, mas antes, você está clicando ali, gostei, like, gostei, que bom, que bom. É muito bom para nós. A gente fazer até uma pesquisa, né? Mas muito legal. Olha, nós vamos ter a 27ª rodada lá na frente, por causa da semana aí desses Jogos do Brasil aí no meio do caminho. Mas eu quero falar do Curitiba. Dias atrás, eu vinha pensando a respeito depois da grande vitória em cima do Atlético, porque ganhar do Atlético não é fácil, não. Ainda mais na situação que estava o Curitiba naquela partida. E o Curitiba jogou bem, ganhou do Atlético. Bom, aí ficou a dúvida. Bom, vai jogar contra quem? Galo ou Mineiro? Bom, o Galo Mineiro inaugurou seu estádio, aliás, lindo, né? O estádio, né? Do Atlético Mineiro, ganhou as 4 primeiras partidas, não tinha tomado um gol. O que espera? O que poderia esperar com essa campanha do Curitiba? E não é que futebol é bom por isso, ele cria também perspectivas positivas e negativas, e essa foi positiva. Positiva, ganhando o Galo de virada por 2-1, segurou a barra num local que os atleticanos já foram ao estádio para fazer festa e quebrou e batizou. Curitiba vai ficar mais uma vez lembrado para a torcida do Galo Mineiro, porque quem ganhou do Galo, o primeiro time, foi o Curitiba Futebol Clube. Quanto ao jogo, não tenha dúvida que foi muito bem elaborado o esquema tático, o problema do Paulinho, o problema do Hulk, enfim, o Atlético teve dificuldade de jogar e apareceu o Argelino de novo. Espera aí, o Argelino já tinha feito um gol com o São Paulo, fez um outro gol com o Atlético e fez o terceiro. Opa! E aí pegou o avião e foi embora para jogar na Argélia, convocado para a Argélia. Muito bom. Agora, eu quero contar de sequência. Eu sei que você que está querendo saber da sequência do Curitiba. Eu me apeguei a um assunto, eu nunca soube nada de turf, é um esporte. Aliás, o turf participou de Jogos Olímpicos da Antiguidade. É verdade, os Jogos da Antiguidade. E é claro, os aficionados têm muita coisa para falar sobre o turf, sobre o cavalo, sobre isso. E eu tomei assim, não é minha iniciativa, mas eu soube vamos dizer, desse ditado daqueles que apostam, daqueles que gostam mesmo das corridas, né, do turf. Dizendo assim, olha, se o cavalo ganhar a primeira, foi sorte. Se ganhar a segunda, foi o acaso. Mas se ganhar o terceiro, vamos apostar nele. Eu fiz assim, dentro do que eu escrevi, mais ou menos, comparativo, sei lá se é chulo ou não, mas por que não? O Curitiba ganhou do Atlético, ninguém estava esperando, tinha lá a mística do clássico. Bom, mas espera aí. Aí ele ganhou a outra partida, né? Que foi uma partida também muito bem jogada, essa do Galo Mineiro. E ele vai ter o Cuiabá, a próxima. Então vamos apostar nele? A torcida gostou. Campeonato Brasileiro, agora eu queria só esticar um pouco mais para exemplificar. Com as saídas desses vários torneios, porque no Brasil não tem um elenco, o Palmeiras, exemplo, Flamengo, Corinthians nem se fala, não tem elenco para a Sul-Americana, para a Copa do Brasil, Libertadores da América, não tem. Diminui põe esse time, põe outro e coletivamente vai misturando, chega um momento como está agora.
Ninguém vai tirar por essa rodada o Botafogo, que teve o seu tempo já de perda. 4 rodadas que estava mal, mas os outros perderam. Agora ganhou o Botafogo e distanciou de novo. Então, Flamengo, Palmeiras, Grêmio perdeu o clássico, vai jogar para somar pontos. Vamos pegar um lugar agora até o 6º lugar para disputar a Libertadores do ano que vem. Veja onde ficou concentrado o Campeonato Brasileiro. Botafogo lá, os outros buscando, que nem ontem, Palmeiras perdeu do Santos. Perdeu do Santos, estava abalado porque perdeu o jogo do Boca, quer dizer, nos pênaltis. E fica o seguinte, sabe qual vai ser agora a tônica do Campeonato Brasileiro? É sobre a zona do rebaixamento. Por enquanto se fala de América, Curitiba, Vasco, Bahia, o Santos saiu um pouquinho mais, mas tem um Corinthians aí na frente. Olha, eu não sei não. Então agora a gente é olhar para a zona do rebaixamento e nós, claro, temos interesse de ficar vendo esse crescimento do Curitiba. Bem, vamos falar do Atlético. Sempre defendemos o Atlético por seu elenco, tudo bem. Saiu o Felipão, foi respirar ares lá em BH. Paulo Turra saiu, aí a diretoria não quis continuar. Ele foi para o Santos, ficou um mês, saiu. E tem uma notícia que o Paulo Turra ficou um mês também em Portugal e já saiu. Você veja que situação. E ficou o Wesley. E a diretoria, sempre esperando pelo Mário, a diretoria do Atlético foi deixando a coisa passar. Tinha aqui o jogo, aqui na Libertadores, tinha outro jogo, e o campeonato ia assim, desse jeito. De repente, o Atlético ficou sem calendário internacional. Muito bem, então pode-se jogar com o que tem de melhor e o esquema tático que pode ser o favorito do técnico. Tem uma hora que ele tem que jogar, entendendo que seus melhores jogadores, e implante, principalmente em casa, o seu esquema tático. Mas não esqueçam, eu vinha falando aqui mesmo no podcast sobre 2 grandes equipes que nem a imprensa nacional valoriza. Fortaleza e Bragantino. Eu vi Bragantino jogar algumas vezes até para tirar alguma coisa, porque eu gosto muito da análise tática. Bragantino é o único time que o técnico Caixinha, português, joga com 2 pontas. Falei aqui outra vez, 2 pontas, fica um kamikaze. Ou ele mata os 2 laterais, e hoje sem força de laterais ninguém joga, vai jogar tumultuando. Pelo meio, não. Se o time vem como eles gostam, eles ficam os 2 lá na frente. Acerta bem o meio, sofre, claro, como o Atlético ontem fez, foi pressionar. Tomou um gol, mas ficou pressionando e chegou ao gol de empate. Mas o esquema tático que foi elaborado, aliás, é constante, com 2 pontas abertas e a velocidade com Sacha, que já é um jogador experiente na frente, uma defesa que marca bem, sai para o jogo em velocidade e laterais cumprindo um trabalho na meia cancha, espetacular esquema tático. Eu quis dizer do Fortaleza, está numa fase brilhante. Agora, o Atlético vai jogar quantas? Eu andei procurando saber, o Atlético tem 6 jogos difíceis, os próximos 6 jogos do Atlético, e 4 fora. E está hoje na linha de baixo da Libertadores. Agora eu complemento com a torcida. A torcida apupou na entrada e na saída. O Atlético ficou em dúvida também. Não sei se vai levar essa comissão técnica até o final do ano ou vai fazer um procedimento para pensar no ano que vem, porque é hora também de se organizar. O Corinthians vai se organizar porque não tem o que fazer. Aliás, o Corinthians tem que correr atrás de somar pontos. São Paulo já está pensando no ano que vem. Flamengo está levando o título. Está todo mundo se arrumando aí para ver o que vai acontecer na frente. O Atlético deveria tomar também essa atitude. Olha, eu quero dar uma sequência aí, até do Atlético, em relação ao técnico Wesley Carvalho. Ele pode entender de futebol e tal, mas a torcida do Atlético espera um pouco mais. Já está na agonia de agora exigir mais. Mas o que me chamou a atenção, não sei se vocês ouviram lá no vestiário, ele criticou a base, que ele foi ver um Atletiba e criticou a base que não tem jogador hoje para ascender, como o Atlético fez em outros tempos, né, que era uma outra situação.
Só que é o seguinte, como é que ele vai criticar uma base? Já sabemos que o Atlético, com o Alexandre Matos, faz negócios internacionais, isso nós sabemos, e que teria que se utilizar de jogadores mais tarimbados para chegar onde sempre chegou, porque o Atlético sempre está disputando alguma coisa, com certeza. Será que ele não está sabendo, e nós aqui da imprensa, de que o Atlético acertou um esquema, isso é claro, dentro do departamento do Alexandre Matos, com a Ajax, para jovens? Esse intercâmbio, ele criticou a base, que sempre foi a ideia maior do Mário Celso Petralha. Ele não tinha condições na época, e eu estou vendo vários jogadores, como o volante lá do Galo Mineiro, como o goleiro Santos, como vários jogadores da base, que estão jogando no mundo todo. E o Atlético, que é fornecedor e também contrata jogadores internacionais, puxa vida, o Atlético levava juvenil, júniores lá para fora para jogar campeonatos. Os garotos estudam lá no Atlético inglês, até para aprender isso com antecedência. Fora de propósito, né, meus amigos? Chama a atenção. Às vezes o técnico se perde, como o Luxemburgo se perdeu, né? Começou a criticar a imprensa, queria ser o dono da verdade, tem que tomar cuidado. Era para ficar quieto. Foi mexer numa coisa que o Atlético está cansado de realizar com as negociações desses garotos que, nessa escolinha, eles vão também fazer um intercâmbio com o Ajax. É uma coisa boa para a gente comentar. Cuidado com o que se fala, né, seu Wesley? Olha, meus amigos, mais um pouquinho de Atlético, porque é um assunto. O Mário está voltando, Petralha. Ele nunca ficou longe, mas agora ele está pertinho dos fatos, mergulhado nos acontecimentos, e ele de casa, em home office, ele comanda tudo aquilo lá, que ele sabe tudo isso. E ele, é claro, o que ele está pensando? No centenário, meus amigos, março de 2024, o centenário do Atlético, e essa é a ideia dele. A condução dele vai ser toda, porque ele trabalha com aquele... Quando você planeja, você tem futuro. Quando você não planeja, tem destino. E ele não quer dar destino para o Atlético. Ele está planejando um futuro, que é a festa do centenário. E aí, para ter centenário, tem que ter Libertadores, Copa do Brasil, tem que ter tudo isso que o Atlético vem jogando. Então, a chegada do Mário pode ser que já dê aí um alento, primeiro para somas de pontos nesse instante, para depois se pensar nessa nova condição e objetivo que tem o Atlético. Olá, meus amigos, eu fico pensando em muita coisa, e essa galera aí do podcast, principalmente o Marcos, e o baú? O baú a moçada gosta de ouvir, né? Vou contar uma de lembrança. Isso aconteceu em 1981. Excursão da seleção, nós estávamos sempre, eu, Lombardi e Sidney Campos. Nós viajamos muito com a seleção brasileira e paramos em Paris para fazer um jogo da seleção e depois ficamos aguardando para jogar, parece que foi na Inglaterra, e ficamos dias ali para fazer o quê? Claro que em Paris dá para fazer muita coisa, mas como é que não vamos consumir um tempo? Porque nós temos que passar matérias para a nossa Rádio Universo. Tinha a Rádio Universo e tinha a Rádio Clube. Pois bem, acertamos de lá, fomos até o canal, a Rádio Francesa, que fica ali. Você vê o Sena ali do lado, né, no 15º andar, que nós queríamos transmitir, isso bem no começo de semana, aquela corrida que aconteceu na cidade de Zolder, na Bélgica. O Piquet estava na forma espetacular, aliás, ganhou aquele Mundial de 81. Muito bem, nós fomos lá, eles pediram então que a Embratel mandasse o pedido. Ligamos para cá, tinha gente para isso, peça a linha aí que nós vamos transmitir Fórmula 1. Mas nem tinha entrado em circuito, nada. Mas vamos a Bruxelas, passamos uma noite lá, 80 quilômetros, para quem conhece, 80 quilômetros, Bruxelas a Zolder. No sábado fomos ver treinamento, para saber alguma coisa.
E tivemos, na oportunidade, de conhecer um rapaz que narrava, na época, a Fórmula 1, um brilhante profissional chamado Tércio de Lima. E conversamos, e aí, Tércio, é isso. Mas a primeira vez eu falei, ele falou, a primeira vez não é fácil, né? Não, viemos aqui só para dizer que estamos ao vivo, não entendemos nada disso, mas a linha foi pedida, né? E conseguimos estar aqui, e sem custo. Eu não sei nem como a francesa nos deu, porque a gente já tinha feito ali os Jogos de Paris, no Parque dos Príncipes, e estamos sempre ali, por ali pedindo credenciamento, então deu certo. Vai para lá, pega o credenciamento, nos deram uma carta e lá fomos nós. Aí o Tércio falou, bom, amanhã vocês vão chegar cedo, eu troco uma ideia com você. Tá bom. Saímos do circuito Gilles Villeneuve. Saímos do circuito, um circuito que teve um desastre, infelizmente, do grande piloto, né, do Gilles Villeneuve, que num treinamento veio a falecer. Zolder, que hoje é corrida em Spa-Francorchamps, um pouco mais distante. Chegamos cedo para pegar uns detalhes, Alain Prost, aqueles grandes nomes da época, e marcamos lá, e aí nós perguntamos, e como é que a gente sabe que é primeiro, que é segundo, terceiro? E fomos levando, mas ele falou, qualquer dúvida você pega aqui, é Longines, eu vou falar o que está escrito, Longines, que é o que marca tudo, né? Passa uma tartaruga, ele marca quanto tempo a tartaruga está passando lá. Ele marca tudo. Mas como é que a gente ia se disciplinar? E era um tal do Lombardi dizer, e passa em primeiro lugar o Alain Prost, e passa, no terceiro, quarto, ninguém sabia. Aí teve um momento, e quem trabalhava com a gente? O José Luiz da Atena. Esse grande nome hoje, fez uma cirurgia essa semana, da Atena veio de Ribeirão, trouxe ele para cá. Mas era um brincalhão, e ele bem moleque, né? Você vê como ele é hoje, imagine de moleque. E ele estava no estúdio preparando, porque ia ter uma jornada à tarde, né? E quando ele ouviu o nosso querido e saudoso Caiute, Lourival Caiute, no plantão, que também não estava preparado para nada, que ele quis falar do circuito de Gilles Villeneuve, ele largou um Júlio Villeneuve. Paramos a transmissão, essa do baú, ninguém conseguia voltar mais, porque a gente já não sabia nada. E ainda veio o Júlio Villeneuve, aí veio o da Atena gritando, vocês estão de brincadeira, olha que mico nós passamos. É mais uma aí do baú, não sei se vocês vão gostar, mas olha, é verdadeira, viu? Tudo bem? Muito obrigado pela atenção, se você gostou, clica lá, gostei. Tá bom? Muito obrigado e voltaremos, né, nesse podcast show. Muito obrigado.